Oi gente, eu sou o professor Cláudio Caos e vim aqui trazer algumas dicas para vocês. Bom gente, para a prova de redação, o conteúdo necessário é aquele que vocês já praticam o ano inteiro e que é avaliado ao final da redação de vocês, como principalmente não fugir do tema, quer dizer, você tem que fazer uma boa leitura da proposta, da coletânea. Nem sempre o tema é explicitado, então você tem que perceber o que os textos têm em comum, não é, para chegar ao tema. Muitas vezes eles explicitam qual é o tema e você tem que se prender a ele. Não adianta você escrever um texto impecável se você fugir do assunto. Então isso é essencial. Você fugir da proposta é zero bem redondo. Outra preocupação, naturalmente, é com a coesão e a coerência textual. Coerência é você tanto ser coerente consigo mesmo, colocar no começo do texto algo que vai ser reforçado ao final do texto e não contradito. Então você tem que tomar muito cuidado com isso para não divergir aí nas suas próprias opiniões, e também tomar cuidado com as suas opiniões se chocarem com as opiniões gerais, com aquilo que é considerado, digamos assim, pela sociedade, que é normalmente aceito pelas pessoas. Então você não pode afirmar coisas que depois vão bater de frente com ideias gerais, criando aí uma incoerência externa. Então tomem cuidado com isso, para não falar coisas aí que sejam absurdas, inaceitáveis no mundo real, digamos assim. Também é importante, naturalmente, se preocupar com a norma culta, embora é aceito que você cometa um ou outro deslize, você não tem tempo de revisar um texto, normalmente eles relevam um ou outro errozinho, desde que ele não se torne recorrente. Se você tiver consciência desse erro, é só fazer ali 2, 3 risquinhos em cima da palavra, reescrevê-la, não rasurar o texto. Título, normalmente na FUVEST é obrigatório, mas ela vai te dar a instrução. Eu sugeriria que você logo na primeira linha, a lápis, escrevesse bem fraquinho para não marcar a página, título bem grande, para que você não corra o risco de esquecer. Aí quando você terminar o texto, dali do texto mesmo você chupinha alguma frase bonita de efeito que você colocou e já apaga aquele título em lápis fraquinho e coloca de repente esse fragmento do seu próprio texto no lugar que daria provavelmente um bom título. E também, naturalmente, se preocupar com o fato de que a FUVEST normalmente pede dissertações, às vezes argumentativas, mas normalmente dissertações, em que você tem que explorar aí perspectivas sobre um determinado tema. Então a ideia é você pegar aquele tema e já começar a conversar consigo mesmo. O que eu sei sobre isso? Eu sei isso, eu sei isso, eu sei isso, eu sei isso. E daí você já organiza o texto, cria aquele esqueleto, colocando cada perspectiva num parágrafo diferente, como se cada um deles fosse uma mini redação, que se subordinasse a esse tema principal. Pegando aí, por exemplo, hoje fala-se muito em ética, por conta desses problemas políticos, sociais, econômicos que estão ocorrendo no Brasil atualmente. Fala-se aí, por exemplo, de ética seletiva. Então, o que a gente sabe sobre ética, sobre mais especificamente essa ética seletiva, em que as pessoas são éticas com relação a certas coisas, mas não são com outras. Então seria interessante, a ética do ponto de vista da filosofia, a ética do ponto de vista, das leis, a ética do ponto de vista da nossa cultura, dos nossos costumes, da nossa história. Então, quer dizer, cada um já daria pelo menos um parágrafo diferente. Fica aí, mais uma vez, o meu voto de boa prova para vocês, e a gente se encontra aí na universidade no ano que vem.